Olá, meus caros descendentes de Picaia, que é o professor José Lucas, senhor do canal Bioprimal, e hoje vou dar uma atualização sobre a minha participação do projeto Amazônia de Pé, onde eu fiquei de recolher algumas assinaturas, e até convidei vocês também a fazer esse tipo de trabalho, né? Para algumas redes minhas eu postei só no Bioprimal Livre, então agora eu vou fazer o condensado, vou mostrar onde está a minha cartinha, né, o meu pacote com as assinaturas, e também no final do vídeo o texto da lei que a gente está tentando aprovar através desse projeto, né? Desde já também fica o convite para que você participe, para já começar aí o ano que vem com a próxima legislatura, já cobrando do governo posicionamento mais pró-Amazônia, coisa que a gente já não vê há muito tempo dentro desses últimos, vamos colocar aí 8 anos, 6 anos mais ou menos, né? E que vem piorando aí nesses últimos 4 anos. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tô aqui no site do Correio. Aqui a gente vai fazer o rastreio do pacote. Então, eu vou abrir aqui no rastreamento, na aba rastreamento, né? Já fiz ali a procura no Google e tudo mais. Vou digitar o código do meu envio. Provavelmente já deve ter chegado porque faz um tempinho que eu mandei, porque literalmente eu ando muito sem tempo, gente. Apesar do meu ritmo de trabalho ter melhorado muito, mas é muita coisa pra gente dar conta, viu? Então, beleza, deixa eu conferir aqui. JR 34 36 51 39 5BR. Ótimo, esse aqui é o código do objeto. Então agora a gente vai colocar um código de segurança, né? H2MU. Isso aqui é aqueles códigos que garantem H2MU, que você não é uma máquina, né? YU Y6, né? Vamos ver. É Y6. Beleza. Então agora vamos caçar a busca. Buscando. Ah, que delícia. Rastreamento. Isto. Registro especial. Objeto encaminhado pela Agência dos Correios RJ. Objeto disponível para retirada na caixa postal. Objeto postado de Curvelo. Ah, de cima para baixo, né? Aí eu postei o objeto, né? Vamos abrir até aqui para ficar mais fácil. Postei o objeto. Uma vez o objeto postado, ele seguiu o trânsito, né? Ele seguiu o trânsito até chegar no Rio de Janeiro, né? No endereço aí da caixa postal, onde eles estão recolhendo as assinaturas. E aí, o objeto foi entregue ao destinatário. Tranquilex. O problema então foi resolvido. Inclusive até coloquei um registro especial, né? Nunca se sabe quando alguém vai tentar surrupiar um projeto de lei tão importante como esse, né? Vamos agora dar uma olhadinha lá no Amazônia de Pé, no site Amazônia de Pé. Pesquisa Amazônia de Pé. Então, para deixar bem claro, esse aqui é o site, né? Amazônia de Pé. É o site onde a gente está, onde você encontra, na verdade, todas as informações sobre o projeto, tá? Então, vamos ver quantas assinaturas a gente já foi coletada aqui nesse projeto. Em algum ponto aqui vai ter essa informação. Ó, assinaturas estão sendo coletadas. 2.159.000, mais do que o suficiente para essa questão. Porém, as entregas costumam ser mais lentas, né? Então, nós temos 19.000 pessoas coletando assinaturas. Eu era uma dessas, né? E já chegaram 79.000, quase 80.000 assinaturas. Então é importantíssimo que quem participe envie logo essas assinaturas nos próximos dias de colheita, para assim conseguir fazer um volume suficiente para que esse projeto vá para frente, ok? Você pode contribuir aí com 1, 2, 10
ou 100 assinaturas, ou até mais, tá bom? Então é isso, minha gente. Agora a seguir vou passar o projeto de lei, o texto do projeto de lei. E falou, meus caros descendentes de Pikaia. Vou continuar a falar do projeto Amazônia de Pé. A ideia agora é ler o projeto, ok? Então agora a gente vai ler a proposta da lei. Vou aumentar um tiquinho aqui. Isso. Perfeito. Esse projeto encontra-se na última fase de análise por especialistas e sua versão final será divulgada em breve. A ementa, primeiro parágrafo de resumo, seguirá a mesma. Projeto de lei o número ele é decidido quando ele entra lá na Câmara dos Deputados, tá bom? Então, quando ele chegar lá é que ele vai receber ali o seu número de 2022. Ou talvez 2023, já que vai começar na próxima legislatura, né? Dispõe sobre a destinação das terras públicas cobertas por florestas ou outras formas de vegetação na Amazônia Legal, priorizando a conservação ambiental e a justiça social. Determina a vedação e inativação do registro no Sistema de Cadastro Rural, SICAR, nas situações que especifica, e dá outras providências. Congresso Nacional decreta. Na Amazônia Legal. Artigo 1. Esta lei autodetermina Lei da Destinação de Terras Públicas na Amazônia Legal. Estabelece regras para a destinação das terras públicas cobertas por florestas ou outras formas de vegetação na região, priorizando a conservação ambiental e a justiça social. Veda o registro no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, de áreas, glebas ou lotes nas situações em que a transferência para o domínio privado seja proibida por lei. Determina a inativação da inscrição do Cadastro Ambiental Rural, CAR, nesses casos, bem como defina medidas para o controle do desmatamento e obriga a disponibilização dos dados públicos relativo à destinação de terras públicas e ao SICAR. Parágrafo único. Integram a Amazônia Legal os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus S do estado de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano 44W do estado do Maranhão. Capítulo 1. Da destinação das terras públicas na Amazônia Legal. Artigo 2. Fica vedada a destinação de terras públicas cobertas por florestas ou demais formas de vegetação na Amazônia Legal, mesmo que em processo de regeneração natural, a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 3. As terras públicas que trata o artigo 2 dessa lei devem ser destinadas. Primeiro, em numeral, eu vou colocar 1 em numeral romano, tá? Eu vou falar 1, 2, 3, 4, tá? 1. A criação ou ampliação de unidades de conservação da natureza do domínio público, nos termos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 2. A demarcação de terras indígenas e titulação de territórios quilombolas. 3. A concessão florestal nos termos da Lei número 11.884, de 2 de março de 2006. 4. A conservação real de uso a povos ou comunidades tradicionais em a. Reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, observados os requisitos da Lei 9.985 de 2000 e b. Projetos de assentamento florestal, de desenvolvimento sustentável, agroextrativista, nos termos de regulamento, outros similares. Isso aqui, esse símbolo significa parágrafo, tá? Se eu não me engano, né? Parágrafo 1º. Em áreas não cobertas por florestas nativas, admite-se a destinação e assentamento de reforma agrária, como unidades de até 4 módulos fiscais,
com prioridade para a manutenção de reserva legal coletiva, como se aplicando a vedação estabelecida no artigo 2 desta lei. Parágrafo 2º. Fica vedada a conservação das terras de que se trata o artigo 2 desta lei para uso alternativo do solo, salvo para atividades indígenas e outros povos com comunidades tradicionais, conforme seus usos, costumes e tradições, e assegurada a plena observância da legislação ambiental nos casos referidos no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 3. A demarcação de terras indígenas decorre do processo de destinação de terras públicas. Será restrita aos territórios tradicionalmente ocupados por povos titulares de direitos originários sobre as respectivas terras, conferindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Basicamente, esse pedaço todo que a gente leu está reafirmando que a lei já deveria estar sendo cumprida, né? Vamos continuar aqui então. Artigo 4. A supressão ou destituição por qualquer meio da vedação localizada nas terras públicas não destinadas não derroga o disposto do artigo 2 e 3 desta lei. Capítulo 2. Da vedação e inativação do registro no SINCAR. Artigo 5. Fica vedado o registro no SINCAR em nome de pessoa física e jurídica de direito privado de imóveis em áreas, glebas ou lotes nas situações em que a transferência para o domínio privado seja proibida por lei, como terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação da natureza de domínio público criadas ou em processo de criação e florestas públicas destinadas e não destinadas, entre outras, nos termos das respectivas legislações em todo o território nacional. Basicamente, se a terra for, explicando aqui para ficar mais fácil, se a terra ela for originalmente uma terra indígena, ela não poderia ser revendida, ou seja, ela passa a ser aquilo que ela deveria sempre ser. Ela não muda a natureza dela, entendeu? Então, por exemplo, fez um parque ali federal, ele vai ser parque federal virtualmente para sempre, né? No sentido da lei proposta aqui. Artigo 6. O Serviço Florestal Brasileiro, CFB, e os órgãos ambientais competentes integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, devem tornar inativas, no prazo de até 90 dias da entrada de vigor desta lei, as inscrições no CAR de imóveis enquadrados em situações referidas no artigo 5. Parágrafo 1º. Cabe recurso sem efeito suspensivo com relação à inativação ocorrida na forma do caput deste artigo e, no caso de não apresentação de recurso ou indeferimento, cancelamento definitivo da inscrição do CAR. Parágrafo 2. A condição de inatividade na inscrição do CAR independe que o interessado acesse crédito para atividades no respectivo imóvel, em situação de financiamento público ou privado. Artigo 7. Em terras privadas nas quais seja constatado desmatamento em área de preservação permanente, APP, ou reserva legal, após 22 de julho de 2008, o órgão ambiental competente do sistema deve tornar inativa a inscrição no CAR, com prazo fixado em regulamento. Parágrafo 1. Primeiro, o proprietário ou possuidor deve ser notificado para comprovar que possui autorização de suspensão de vegetação nativa válida. Parágrafo 2. Apresentada autorização válida pelo interessado, o órgão ambiental competente SISNAMA, após análise de sua regularidade, deve devolver a inscrição no CAR à condição de ativa. Parágrafo 3. A não apresentação de autorização válida no prazo estabelecido pelo órgão ambiental enseja a manutenção da condição de inatividade até a regulação do imóvel no âmbito de Programa de Regularização Ambiental, PRA, ou mediante assinatura de termos de ajustamento de conduta judicial ou extrajudicial. Parágrafo 4.
A condição de inatividade da inscrição no CAR independe que o interessado acesse crédito para atividades no respectivo imóvel em instituições de financiamento públicas ou privadas, bem como bloqueia a regularização fundiária no caso de posse e a transmissão do título de propriedade a terceiros, no âmbito do cartório de registro de imóveis e junto aos órgãos fundiários até a regularização referida no parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 5. A regularização ambiental de terras privadas ou públicas destinadas nas quais ocorreu supressão ilegal de vegetação até 22 de julho de 2008 devem observar as disposições da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Artigo 8. Sem prejuízo do disposto nos artigos 6 e 7 desta lei, constatado o desmatamento em desacordo com a legislação em vigor, por qualquer meio, incluído o uso de sensoriamento remoto, cabe ao órgão ambiental competente do CISNAMA a lavratura obrigatória no prazo fixado em regulamento do embargo das respectivas áreas, que pode ocorrer por via presencial ou remota ou por edital público virtual, no caso de infrator não identificado. Parágrafo 1. O órgão ambiental competente referido no capítulo deste artigo deve notificar ao SFB sobre a ocorrência de desmatamento ilegal em imóvel registrado no SICAR, no prazo fixado em regulamento, bem como comprovar a inativação da respectiva inscrição, medida que perdurará até a devida regularização ambiental. Parágrafo 2º. Constatada a manutenção na condição de inscrição ativa de imóvel que incorrer na hipótese prevista no capítulo 1 deste artigo, cabe ao SFB tomar o respectivo registro inativo. Disposições complementares e finais. Artigo 9. A destinação de terras na forma do artigo 3 dessa lei deve ocorrer até 31 de dezembro de 2026. Artigo 10. Deve-se assegurar a disponibilização integral ao público das informações sobre a destinação de terras públicas abrangidas por esta lei, bem como dos dados completos do SICAR, incluindo informações que identifiquem as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelos imóveis. Artigo 11. O descumprimento do disposto dessa lei por ação ou omissão das pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas, sujeita aos infratores às sanções penais e administrativas previstas em lei, em especial as fixadas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento na Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, no Código Penal, bem como independente da existência de culpa a reparar os danos ambientais. Parágrafo único. Nas medidas para reparação do dano ambiental, deve estar inclusa nos termos do regulamento os danos climáticos decorrentes das emissões de gases de efeito estufa gerados pelo desmatamento ilegal. Esse aqui eu vou ter que comentar porque é o seguinte: o cara vai lá e queima a floresta, ou seja, ele liberou gás carbônico excedente para o ambiente, né? Então, no caso, a pessoa que causou esse dano, independente de ter um dolo ou não, ela teria que repor esse aprisionamento de gás carbônico. Basicamente seria reflorestar. Talvez tenha que reflorestar até mais de uma área, né? Artigo 12. Esta lei entra em vigor após o decorrido de 120 dias de sua publicação oficial. Aí vem a justificação, que ainda não foi produzida, e como vocês podem ver, algumas partes desse projeto ainda estão em redação. Então, para adiantar todo o serviço, estou mostrando esse pedaço para você saber exatamente o que você está assinando. O vídeo aqui ele já ficou com em torno de
15 minutos basicamente, que eu estou comentando a lei, né? E para constar, você pode sim repassar esse vídeo para a galera, mesmo que eu tenha dado umas engasgadas aqui na leitura. E é isso, gente. Esse é o ponto auge do que seria o projeto de lei. Vocês veem que tem um juridiquês bem pesado aqui, mas que no fim, a maior parte das propostas aqui é fazer com que leis anteriores sejam cumpridas. A parte disso, eu já comentei no primeiro vídeo sobre o que você deve fazer para que a gente tente fazer este projeto ir para frente, que é conseguir juntar assinaturas suficientes, né, 1,5 milhão, para pressionar ali o próximo governo a ter um posicionamento mais responsável na questão da Amazônia. Então é isso, meus caros adaptados. Obrigado você que ficou até aqui. Até uma próxima. Até. Fui.